Pai do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta à sua leitura bíblica comentada, onde você vai ler comigo mais um capítulo de Gênesis, versículo a versículo. A gente vem fazendo isso ao longo dos meses. Se você perdeu os outros capítulos, não tem problema, a playlist está aqui na descrição desse vídeo. A gente também está usando o aplicativo da YouVersion para fazer essa leitura. A gente usa a tradução da Bíblia, nova versão transformadora. Hoje a gente vai ler o capítulo 15, mas o que aconteceu antes, você lembra? Nos capítulos anteriores, Ló e Abraão se separam. E Ló desce para Sodoma e Abraão continua ali nos bosques de Manre, que era um rapaz lá que cedeu um lugar para Abraão morar. Mas acontece que a cidade onde que Ló estava estabelecido entrou em guerra e ele foi levado cativo. Então Abraão teve que ir lá libertar Ló das mãos daqueles 5 reis que haviam ganhado a guerra e levado Ló como escravo. Então, nesse capítulo, ele vai começar a falar sobre o que aconteceu depois que aconteceram essas coisas. É justamente assim que começa o capítulo, se você lê. A gente está em Gênesis 15, eu te dei um breve resumo do que é o capítulo anterior, se você quiser assistir na íntegra também, está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler Gênesis 15. O título do capítulo é A Promessa da Aliança entre o Senhor e Abrão. E começa assim, algum tempo depois. E em algumas traduções, vamos abrir aqui para me te mostrar como que fica em outras traduções. Depois dessas coisas, na NVI, e depois desses acontecimentos, na Almeida Revista Atualizada, e também depois disso, na nova tradução da linguagem de hoje. Então, é uma forma que o escritor encontrou de falar que depois do que aconteceu com Ló e Abraão, então ele teve uma visão. Diz assim, o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Essa expressão, depois dessas coisas, também ela é muito comum na literatura hebraica. Então, eles usam essa expressão para fazer a transição de acontecimentos, porque estava acontecendo lá Ló sendo resgatado por Abraão, e agora a gente vai entrar num outro acontecimento, numa transição de narrativa. Então veio a palavra do Senhor, em algumas traduções diz assim que veio a palavra do Senhor, ali diz que em uma visão, né? E a gente vai ver também mais assim para os profetas, na outra etapa da Bíblia, porque a gente está no Pentateuco agora, mas quando a gente for ler lá os profetas, a gente vai ver muito essa frase, veio a palavra do Senhor, e ele é muito usado em um tom profético. Então aqui diz que ele foi achado em uma visão, então pode ser ou uma percepção sobrenatural, ou pode ser de forma revelativa, não, o texto não diz sobre isso. Mas não diz que é um sonho também. Então a gente fica aí com um pontinho de interrogação de como que foi essa visão que o Senhor deu a Abraão. Ele diz, eu sou seu escudo. E é interessante porque Abraão acabou de sair de uma guerra. Apesar de ele ter acabado de sair de uma guerra e ele não ter colhido nenhuma recompensa para si. Você lembra lá que a gente leu nos últimos versículos que ele não ficou com nada. Ele optou por não ficar com nada porque ele dizia que ele não queria que outras pessoas dissessem assim, eu enriqueci Abrão. Então o Senhor diz a ele, eu serei o seu escudo e a sua recompensa também será muito grande. Porém, Abraão respondeu no verso 2, ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza, e não me desse nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será herdeiro. Até então, Abraão não tinha reclamado com Deus a respeito de seus descendentes, apesar de sua mulher, como foi descrito lá no começo da transição de personagens, que Sarai ela era estéril. Em nenhum momento Abraão duvidou dessa promessa de Deus. Mas nesse momento ele questiona e diz, olha, eu vou ter que adotar um servo da minha casa para que ele possa herdar, porque eu não tenho filhos. E o Senhor fala que eu vou ser grande, que a minha família vai ser grande, que eu vou ter uma grande descendência, mas eu não vejo, eu vou ter que colocar a minha herança na mão de um servo, que é Eliezer de Damasco. A gente vai ver o Eliezer em outros episódios também. Ele é um servo que nasceu na casa de Abraão. Era comum naquela época, quando um casal não tinha filhos, um servo de confiança herdar a fortuna ou os bens desses senhores. Então ele ia fazer
isso com Eliezer, porque ele não tinha filhos. E aí, então Deus responde a Abraão: o Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, e esse é o número de descendentes que você terá. Então o Senhor prometeu a ele que realmente ele teria um filho. Não iria passar a sua descendência para Eliezer. Não, ele teria o ventre de Sara daria a ele um filho. E aí Deus manda ele sair para fora e olhar as estrelas. Hoje em dia, pra gente que mora na cidade, se você sair para ver as estrelas, você não vê nada de tanta poluição. Mas naquela época, imagine quão limpo era o céu. Então, quantas estrelas Abraão não viu? É interessante também que a observação do céu ela era muito importante naquela época. Eles usavam os céus para muitas coisas, para agricultura, para navegação e também para calendário. Porque assim, gente, não, eu sempre falo isso porque às vezes não é tão óbvio para quem tá lendo, mas não era assim com o celular na sua mão, que nem você abre a agenda do Google e vê quando vai começar o inverno, quando vai começar o verão, quando, eles não sabiam, eles não tinham essa quantidade de informação que você tem. Eles não tinham um relógio, então tudo eles se governavam pelo céu, pela altura do sol, pela lua, para que a agricultura fosse possível, eles tinham que estudar algum certo tipo de padrão. Então, quando Deus manda ele olhar para o céu, Deus manda ele contar as estrelas, e se ele fosse capaz, ele saberia o tanto de descendentes que ele teria. E o versículo 6 é muito interessante, porque ele fala assim, ó, Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. E esse versículo aqui, ele é muito desmembrado lá em Romanos. Quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Romanos, ele fala muito sobre a justificação pela fé. E ele usa Abraão como exemplo. Mas esse daí é um vídeo para quando a gente for ler Romanos. Mas é muito interessante você saber que Abraão ele foi justificado, foi considerado justo pela sua fé, porque Deus falou a ele e ele creu. E muitas pessoas não têm essa capacidade de acreditar no que Deus fala, mas Abraão teve essa capacidade. Ele ouviu Deus falar e creu naquilo que ele disse. No verso 7 diz, então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Mas aí a gente lembra quem que foi que tomou a iniciativa de sair de Ur dos caldeus? Não foi Abraão, foi Terá, foi o pai dele. Terá pegou Abraão, Ló e algumas pessoas ali e levou para fora de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Mas o texto não fala que foi a decisão humana, foi uma decisão de Deus. Foi Deus que incentivou Terá a levar Abraão para fora de Ur dos Caldeus e depois para Harã e depois para em busca da terra em que ele havia de mostrar. Então, no verso 8 diz, Abraão perguntou, ó Senhor soberano, como posso ter certeza que de fato possuirei, que a possuirei de fato? Então o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. E Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou, e em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Esse trecho aqui fala sobre algumas coisas que vão estar refletidas lá em Levítico e Deuteronômio. Deus dá uma ordenança a Abraão de trazer certos tipos de animais e esses animais depois acabam se tornando formas de sacrifício lá no templo com os sacerdotes, como se fosse um reflexo do que vai acontecer lá na frente. Ele mata esses animais, é meio óbvio, com a carcaça ali, as aves de rapina iam descer e Abraão ficava afugentando esses animais. Então, no verso 12, enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles saíram de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Deus estava fazendo com Abraão uma aliança. Quando uma pessoa ia fazer uma aliança, antigamente, primeiro ela se apresentava formalmente. O fato de que Abraão
pergunta como que é que eu vou saber é legítimo, porque as pessoas que faziam uma aliança, elas tinham que ter uma comprovação de que aquilo realmente era verdade. Então não é porque ele estava com dúvida, era porque fazia parte do sistema de aliança daquela época. Em alguns tratados antigos, os animais eram partidos ao meio no meio de uma cerimônia de aliança. Em alguns casos, isso era para simbolizar que era o que aconteceria com a pessoa que quebrasse a aliança. Não estou falando que é esse caso, mas eu estou falando que é uma tradição antiga. Então eu acho legal colocar em paralelo aqui. Quando Abraão cai em sono profundo, a gente consegue lembrar lá de Adão, lá no começo, no relato de Moisés, quando ele fala quando Adão cai em sono profundo, então Deus cria a mulher. E também a gente vê lá em Samuel, 1 Samuel 26. Veja que como Abraão estava tendo uma visão e veio a palavra do Senhor a Abraão, lembra que eu te falei que era uma forma como é falado lá profeticamente lá na frente? Deus fala uma previsão do futuro para Abraão, que é os 400 anos de escravidão do povo israelita. Então o Senhor revela a Abraão uma coisa que vai acontecer com seus descendentes que nem havia nem o primeiro, não tinha nem Isaac, nem Ismael, não tinha ninguém. E Deus já sabia que o povo de Israel iria passar. Então ele já fala para Abraão, olha, os seus descendentes vão sofrer 400 anos de escravidão, eles vão ser libertos, depois vão trazer as riquezas. E fala exatamente tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel na época de escravidão e depois disso. Mas para Abraão ele fala assim, ó, você vai morrer em paz, com idade avançada, vai ficar tudo certo, mas dos seus descendentes vai acontecer isso. É como se fosse uma profecia, como se Deus estivesse revelando a Abraão o que aconteceria aos seus descendentes. Aí no verso 16 diz assim, depois de 4 gerações seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Então os amorreus são como se fosse uma representação de todos os povos que estavam lá em Canaã, quando o povo de Israel, que estava em peregrinação no deserto, encontra a terra, já estava habitada. Então Deus estava falando, quando fala amorreus, ele está falando de todo aquele povo que habitava em Canaã. Verso 17, quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão aquele dia e disse, Dei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, admoneus, hititas, ferezeus, refraíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. E é assim que termina o capítulo, com Deus prometendo a Abraão toda a terra e exatamente a composição geográfica em que ela estaria. Ele fala através dos rios em onde é que essa terra vai pertencer ao povo de Israel, aos descendentes de Abrão. Perceba que nem os filhos dele ainda haviam nascido, nem os filhos dele ainda estavam na terra, mas Deus já sabia do futuro e já sabia exatamente o que aconteceria com o povo de Israel. Ele já sabia exatamente qual seria o destino do povo de Israel, de Abraão e de todos os seus descendentes. Quando você tem em mente de que Moisés está escrevendo para um povo que está em peregrinação, muda totalmente a visão de como você lê o livro de Gênesis. Porque algumas coisas, quando a gente lê e não tem noção disso, não fazem sentido. Ele está escrevendo sobre isso, sobre essa promessa e sobre todas essas coisas que Deus falou a Abraão. Não faz sentido, né? Se você for pensar do lado que, quando você não olha por essa perspectiva, pela perspectiva do escritor que é Moisés. Por isso que é muito importante, gente, a gente saber o contexto histórico, saber o autor do texto, saber para quem ele está escrevendo, porque aí você vai entender o propósito da escritura. Não adianta só a gente ler só o literal, não adianta. A gente precisa entender o porquê, por que ele foi escrito, por que está sendo escrito isso. É por isso que eu amo as escrituras, é por isso que eu amo sentar aqui e ter essa conversa franca com você a respeito da palavra de Deus. É um prazer sempre estar aqui compartilhando com você a minha leitura bíblica. Eu te espero no próximo vídeo. Olha, esse vídeo já acabou, foi tão rápido hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos leitores doidinhos pela palavra de Deus, assim como eu. E que essa semana você tenha sede da palavra de Deus, que você seja totalmente saciado quando você abrir a palavra e ver o que Deus tem para falar com você. Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus aí. Beijo!